Olá, meu nome é Eduardo de Castro Gomes, sou médico psiquiatra e fui convidado para falar com vocês sobre depressão em estudante universitário. Para falar sobre depressão em estudante universitário, eu acho que primeiro é importante a gente ter claramente um construto do que nós psiquiatras queremos dizer quando a gente fala sobre depressão. Depressão, ao contrário do que muitas vezes a língua portuguesa faz com que a gente pense, ela não vai remeter só a uma ideia de tristeza, ela não vai remeter só a uma ideia de não ter vontade de fazer alguma coisa. Depressão é uma doença, ela é um construto que vai envolver um conjunto de fatores. Não apenas a tristeza, não apenas a falta de prazer, a falta de vontade de fazer coisas que antes eram prazerosas, mas um conjunto de outros sintomas que vão acometer a capacidade de concentração, a alteração de sono, alteração de apetite. E muitas vezes as pessoas pensam, é a pessoa que está sem dormir, é a pessoa que está sem apetite, como os escritores românticos do século XIX. Não, você também tem quadros de depressão em que a pessoa vai dormir mais, vai ter um apetite aumentado, inclusive com aumento de vontade de comer doces. Então é importante a gente pensar que é uma constelação de sintomas que vão prejudicar a pessoa. Nessa constelação de sintomas, a gente pode ter desde sintomas que são mais associados à depressão, como um aumento da autocrítica, pensamentos de morte, que podem ser pensamentos de morte, como por exemplo, eu gostaria de morrer, se eu morresse eu pararia de sofrer do jeito que eu estou sofrendo. Eu posso ter uma ideação suicida, então, eu poderia fazer alguma coisa contra a minha vida para abreviar esse sofrimento. Eu posso ter um planejamento suicida, então vou fazer alguma coisa e esse planejamento vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Esse planejamento ele pode ser mais estruturado ou pode ser mais frouxo e você pode ter uma tentativa de suicídio. Além disso, a gente tem o aumento da autocrítica, tem uma dificuldade, uma lentificação ou um aumento da psicomotricidade e, apesar de todos esses sintomas não necessariamente estarem presentes ao mesmo tempo, você precisa que um conjunto deles esteja presente ao mesmo tempo. Para fazer o diagnóstico de um episódio depressivo, você precisa passar uma avaliação num profissional que tenha capacitação para esse diagnóstico, e o tratamento de depressão ele pode ser feito de maneira farmacológica ou não farmacológica. O tratamento farmacológico vai ser principalmente tratamento baseado com antidepressivos. O tratamento não farmacológico vai envolver atividade física, vai envolver psicoterapia, vai envolver meditação, vai envolver um conjunto de outras ações que não são só o antidepressivo, ao contrário do que muitas pessoas muitas vezes pensam. Mas, Eduardo, por que então a gente vai falar de depressão e o estudante universitário? Porque a gente tem um conjunto de particularidades que estão associadas ao estudante universitário. Primeiro, uma questão de frequência. A gente tem poucos estudos com estudantes universitários na graduação e na pós-graduação. A gente tem um conjunto maior de estudos com depressão para estudantes de medicina. E a gente sabe que estudantes de medicina têm um risco muito maior de desenvolver depressão do que a população que não é estudante de medicina. Alguns estudos sugerem que outros cursos, principalmente estudos que falam da área de saúde, mas isso não é algo conclusivo, têm um risco parecido com os de estudantes de medicina. E mesmo quando a gente pega estudos incluindo engenheiros, incluindo estudantes de línguas, incluindo outras formações, tem evidências que são contraditórias, mas que aparentemente, mesmo nesses cursos, a prevalência de depressão é maior do que na população geral. Quais fatores estão associados a esse aumento de prevalência? Estudo não é algo que a gente diga que faça mal à saúde. A gente está no ambiente universitário, a gente sabe que isso não é verdade. Mas, muitas vezes, o jeito que as pessoas vão lidar com a pressão e o jeito que o ambiente, no nosso caso acadêmico, vai lidar com a pressão com o indivíduo, podem ser maneiras não adequadas e podem favorecer um adoecimento maior ou menor. Além disso, você tem
uma questão específica que é, durante a vida universitária, você tem um conjunto de demandas, um conjunto de pressões, de muitas vezes muitas matérias, inserção em mercado de trabalho, pressão por auxiliar em casa no momento que você não está tendo uma renda, em alguns casos, aqui na Universidade de São Paulo não, mas em alguns casos você inclusive tem que pagar para estudar. São um conjunto de estressores específicos da universidade e que vão estar presentes não só na graduação como na pós-graduação. E eu faço esse separo da pós-graduação porque a gente também tem um conjunto de evidências, são evidências que a gente não tem um corpo tão importante, mas que mostram que alunos de mestrado e de doutorado aparentemente têm um risco igualmente maior de adoecimento psíquico, em especial de depressão, em relação aos seus pares que não estão no ambiente universitário. E, de novo, tem alguma diferença de apresentação nessa população? Sim, a gente acaba vendo que muitas vezes o uso de substâncias lícitas ou ilícitas é maior. E muitas vezes isso acaba não sendo claro se é algo que favorece a depressão ou se a depressão aumenta a busca. A gente sabe que o uso de substâncias está associado a um maior risco para um conjunto de pessoas de quadros depressivos e quadros ansiosos. A gente tem essa evidência para álcool, a gente tem essa evidência principalmente para cannabis, para maconha, para outras drogas ilícitas. Mas a gente também sabe que muitas vezes a pessoa, quando ela está se sentindo deprimida, ela vai buscar mais uso de substâncias. Então a gente tem que tomar muito cuidado para entender caso a caso o que é causa, o que é consequência. Mas algo que talvez seja o mais importante é, muitas vezes a gente tem vindo de uma sociedade que é extremamente preconceituosa e psicofóbica. Muitas vezes a gente tem uma impressão que as pessoas não têm um quadro depressivo porque elas estão funcionais, elas estão indo à faculdade, elas estão trabalhando, fazendo sua iniciação, lendo artigos, fazendo outras atividades que não é o esperado para alguém que está deprimido. Isso é uma das falácias mais importantes que tem. As pessoas vão deixar de conseguir estudar, frequentar em casos de maior gravidade, mas um conjunto muito grande de pessoas que vão estar em quadros depressivos leves e moderados vão continuar frequentando as atividades acadêmicas, vão continuar frequentando as atividades sociais, só que o relacionado, o trabalho que elas vão ter para conseguir frequentar essas atividades vai ser maior do que se elas não estivessem deprimidas. A ideia do construto da depressão, de novo, é uma constelação de sintomas que vai prejudicar o funcionamento da pessoa, mas prejudicar o funcionamento não significa impedir o funcionamento. Então, a energia, a capacidade da pessoa de ser aprovada na matéria, dela ter um desempenho adequado, dela aproveitar o convívio social, dela aproveitar as oportunidades que ela vai ter para crescimento pessoal, vai ficar menor no momento que ela está deprimida. Então, é muito importante que a gente tenha sempre em mente que a ausência de funcionalidade não significa que a pessoa não está doente. A pessoa pode ainda ter um diagnóstico depressivo, mesmo tendo funcional. E, junto com isso, caminha uma questão importante. Qual que é o objetivo do tratamento? O tratamento, ao contrário do que muitas vezes as pessoas acham, não é que eu volte a ter um funcionamento social, volte a ter um funcionamento acadêmico. O objetivo do tratamento é o que a gente chama de remissão total dos sintomas. Em português, o que eu quero dizer quando eu falo isso? Significa que eu volte a ter um funcionamento igual ao que eu tinha antes de adoecer. Eu deixo de apresentar aqueles sintomas que remetem ao meu adoecimento e passe a me sentir bem, a não apresentar os sintomas que eu tinha antes. Então,
Não basta que a pessoa dê vontade de tirar a própria vida dela, não basta que a pessoa deixe de se sentir triste a maior parte do tempo. O objetivo é que a gente consiga fazer com que ela volte a se sentir como ela se sentia antes de adoecer. Não só é importante a gente ter o foco nisso, como é importante a gente ter o foco que o tratamento, a gente não pode pensar num tratamento de curto prazo quando a gente pensa em transtornos mentais. Quando a gente pensa no tratamento de transtornos mentais, a gente tem que levar em conta que neurônios são células que, quando se dividem em ciclos muito longos. São células que têm um funcionamento para mudanças estruturais mais lento. Então, o tempo para resposta ao tratamento com antidepressivo é um tempo mais curto. Ele vai demorar 2 a 3 semanas para começar a experimentar uma resposta terapêutica. Nas primeiras 2 a 3 semanas, a pessoa vai experimentar principalmente efeitos colaterais. Principais deles, um pouco de náusea para algumas pessoas podem ter cefaleia, algumas pessoas podem ter diminuição da libido, podem ter alteração de sono. Isso vai depender de medicação para medicação e isso tem que ser discutido com o profissional que está prescrevendo a medicação caso a caso. Depois de 2 a 3 semanas, a gente vai começar a ter uma resposta. Quando a gente pensa nas outras modalidades de tratamento, a gente sabe que o começo da resposta ao tratamento é mais lento ainda. Então é importante a gente ter em mente que se a gente tem uma demora para ter essa resposta, a gente tem que pensar também que uma vez consolidada a melhora, uma vez que a pessoa está em remissão total dos sintomas, a gente precisa pensar em um tempo longo de manutenção dos tratamentos. E aí dos tratamentos antidepressivo, os tratamentos psicoterapia, atividade física, permanecendo lá para que os neurônios consigam, entre aspas, aprender a funcionar novamente do jeito não patológico. Então é importante que a pessoa continue no tratamento, fazendo as atividades, tomando as medicações que fizeram ela ficar bem durante um período de pelo menos 6 meses, depois que ela está bem, para que a gente possa diminuir a chance da pessoa voltar a ter um episódio depressivo no futuro. Se a gente não tem esse cuidado, aumenta de sobremaneira o risco de uma recorrência. Pensando na prevalência de depressão ao longo da vida, a maior parte dos estudos vão falar entre 20% e 30% das pessoas vão ter um episódio depressivo ao longo da vida. Entre as pessoas que tiveram o primeiro episódio depressivo, a chance delas terem um segundo episódio depressivo é de aproximadamente 50% no resto da vida. Se o tratamento for interrompido antes da hora, o risco relacionado a uma recorrência aumenta de 50% ao longo da vida para 90% em um ano. Esse é um aumento muito importante. E mais importante ainda é a questão que vem de ter um segundo episódio depressivo, tratando adequadamente pelo tempo adequado, que aí num segundo episódio depressivo é um tempo mais longo do que o primeiro episódio depressivo, de pelo menos 2 anos, a chance da pessoa desenvolver um novo episódio depressivo aumenta de 50% no resto da vida para 70% no resto da vida. Tendo um terceiro episódio depressivo, essa chance aumenta para 90% no resto da vida. Então a gente discute muitas vezes que o tratamento vai ter que ser feito não mais por 2 anos, mas por períodos muito longos, inclusive muitas vezes sendo considerada a necessidade de tratamento para o resto da vida da pessoa. Então é essencial que o tratamento seja feito de uma maneira adequada. Pensando então dos conceitos que a gente apresentou. Primeira questão. Depressão é uma doença que ela tem uma miríade, um conjunto de fatores, de sintomas relacionados. Um conceito que eu não explorei tanto até pelo tempo. É uma doença multifatorial. A gente não pode dizer que eu estou deprimido porque eu terminei um relacionamento, eu estou deprimido porque meu professor me deu uma nota ruim. Você vai ter um conjunto de fatores que vão estar envolvidos no adoecimento.
É importante fazer um tratamento adequado com a pessoa voltando a ter toda a funcionalidade, toda a ausência de sintomas que ela tinha antes do adoecimento, e que o tratamento ele tem um impacto no funcionamento da pessoa e a chance dela voltar a ficar doente ou não. Lembrando que o tratamento não é só um tratamento farmacológico, é um tratamento que deve envolver psicoterapia, atividade física e outras modalidades de tratamento que vão ser discutidas caso a caso.